Graça e paz a todos, espero que vocês estejam bem. Me suportem mais um pouquinho, gente. Eu venho falar mais uma vez aqui do dízimo. O que era o dízimo? Para quem era? Tem um camarada que ficou muito bravo aí, e ele estava falando, mas o Joel tá falando lá, falando a verdade do dízimo, cara, e vai acabar fechando a minha igreja. Mas assim, meus pais, a família, meus amigos, eu também estive na igreja aqui perto. A gente cuidou lá muito tempo, limpava, tocava, abria culto, fazia de tudo, né? E o dinheiro, tudo que entrava do dízimo, era recolhido e levado para o dono. Mas a gente precisa de água. Não, mas não pode mexer no dízimo porque é sagrado. A gente precisa de uma guitarra para tocar. Mas não pode porque o dízimo é sagrado. Ué, aí eles falam assim, mas o trabalhador tem direito ao seu salário. Ué, mas o tocador, eu tocava, o tocador não tem direito ao seu salário? Não é digno do seu salário, como eles falam que o trabalhador é digno do seu salário? Então, eu como tocador não sou digno de salário? O obreiro que está lá na porta da igreja lá não é digno de salário? Não amarre a boca do boi enquanto o boi trabalha. Ué, é um boi mesmo, né? O cara que fala isso aí pra gente. Ele é um boi. Então, a igreja lá, a gente cuidava, tudo, fazia de tudo. E não podia mexer no dinheiro que era sagrado. Aí eles vieram e falou assim, vamos fechar aqui, porque tem pouco membro agora, diminuiu, e nós não estamos tendo lucro. Então eles fecharam a igreja porque não estava dando lucro. E é por isso mesmo que eles é para isso que eles abrem. Abre lá sem fim lucrativo. Sim, sem fim lucrativo. Mas é o que mais lucra hoje, né? Os cantores gospel vão lá, recebem uma oferta, R$ 500.000 para cantar lá, porque para cantar a música lá do bar lá não estava dando mais dinheiro. Então foram cantar gospel, mas quem paga é o dízimo do povo que está pagando. É a fazenda dos líderes, carro blindado, helicóptero, avião, né? E o pedreiro tem que dar o dízimo. Acorda 4 horas da manhã, vai quebrar concreto, carregar lata de cimento. Ah, você que vende hot dog, o aposentado, né, que já sofre, tem que tirar 10% lá para dar de dízimo para esses camaradas aí, né? Mas o que era o dízimo? Vamos lá de novo falar. O dízimo, gente. O povo de Israel saiu do Egito, foi para Canaã, terra prometida. Eram 12 tribos. Uma tribo de Levi ficou encarregada de cuidar da tenda sagrada. Depois virou lá o templo de Jerusalém, a casa de Deus. Então a tribo de Levi ficou encarregada de cuidar dessa parte. Então eles não ganharam terra para plantar e para cuidar de animal. Então as outras 11 tribos tinham que tirar 10% de todo o fruto da terra e dos primeiros animais que nasciam das suas criações. E uma vez por ano eles tinham que ir até onde era a morada de Deus, o templo. Lá eles comiam aquele dízimo em agradecimento a Deus, lembrando dos levitas. A cada 3 anos eles tinham que recolher tudo aquilo também e depositar lá para o levita. O levita tomava parte como herança, também recebia as mulheres viúvas, perdiam seus maridos nas batalhas de Israel, as crianças órfãs, que perdiam o pai e a mãe, e os pilingrinos. Pilingrino é aquela pessoa que ficava andando, né, viajando, ou aquelas pessoas que procuravam um abrigo em Israel. Então, isso foi uma ordenança que Deus deu a Moisés para Moisés entregar para o povo de Israel. Era uma ordenança da lei de Moisés, da lei dos judeus, da lei dos israelitas. E a Bíblia diz, né, o Evangelho diz que o fim da lei é Cristo. Né? Na cruz, Cristo deu fim a toda essa ordenança. Então, acabou na cruz. E era para o israelita, não era para você e para mim. Lembre disso. Israelita.
Aí eles falam assim, mas Abraão deu dízimo. E não era lei ainda. Ah, legal, Abraão deu dízimo. Abraão também circuncidou. Ele fez uma operação de fimose na sua genital para firmar aliança com Deus. Então, põe na sua igreja lá. Aqui vamos circuncidar todo o homem que nascer. Com 8 anos de idade, a criança tem que se circuncidar. E o pastor da igreja, o líder, e todos os homens, vai ter que ir lá e fazer uma operação de fimose, né? Porque se Abraão deu dízimo, se você está observando isso na sua igreja, mas Abraão deu dízimo, Abraão também foi circuncidado, você tem que também fazer a mesma coisa, né? Porque se o dízimo era da lei, o fim da lei é Cristo. Ah, mas Abraão deu. Tá bom, vamos ver o que Abraão deu, meu filho. Vamos ver o que Abraão deu. Aqui estamos, Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Bora lá ver? Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Se tiver uma Bíblia, gente, você pode acompanhar. Hebreus, é que eu sou meio lerdo. Hebreus, capítulo 7, versículo 4. Hebreus 7, 4. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo. Aqui fala de Melquisedeque, que ele era grande. E tem que considerar isso. Considerai, pois, quão grande era este, quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos. O que é despojo aqui, gente? Abraão, ele deu 10%, aqui era 10% de tudo que ele tomou dos reis, né? Lembra? Depois a gente vai ver o que era isso aqui. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, aqui. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem ordem, segundo a lei de Moisés. Segundo a lei, eles têm ordem de receber o dízimo de todos os dízimos do povo, isto é, dos seus irmãos. Tá entendendo? O que ele estava fazendo aqui, o Abraão? Aqui. Ainda que estes também tenham saído dos lombo de Abraão. Olha, né? O que Abraão estava fazendo aqui, que Paulo está dizendo aqui, para quem não entendeu? Que quando Abraão deu 10% do que ele tomou, ou tirou, ou pior trazindo, roubou dos reis, que ele pegou lá dos caras que ele matou, ele deu 10% de tudo aquilo ali pro Melquisedeque, e ele estava ali, ali ele estava representando a tribo de Levi, o sacerdócio levítico. A tribo de Levi não tinha nascido ainda, né? Então ele deu ali, isso aqui era uma sombra. Ele estava representando a tribo de Levi. Então, aqui, ó, você viu que quem tem direito de receber os dízimos aqui? Aqui está dizendo. A quem também Abraão representa. Aqui, ó. Quem tem direito de tomar o dízimo é. Considerando, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo, dentre os melhores despojos, e os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio, tem direito de tomar. Então,
quem tinha o direito de tomar dízimo era somente os levitas, os descendentes de Levi. Então, pergunto hoje, os caras aí, os pastores que cobram dízimo, eles são descendentes de Levi? Eles são filhos de Levi? Eles são da tribo de Levi? Vamos lá ver então, Gênesis 14, 18. Vamos ver o que Abraão fez mesmo? Vamos lá, gente. Gênesis, capítulo 14, versículo 18. Eu estou aqui mostrando porque... mas você fala aí, mas a gente não sabe se... Aqui. 18, 14, 18. Gênesis 14, 18. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo que ele havia tomado dos reis que ele matou. Isso que aconteceu. Abraão deu dízimo, representando a tribo de Levi. E os levitas, os filhos de Levi, segundo a lei de Moisés, tinham direito, por herança, de cobrar o dízimo dos seus irmãos. Então, somente os levitas, a descendência, os filhos de Levi, é quem tinham direito de cobrar dízimo. E era comida, não era dinheiro, era comida. Era 10% do fruto da terra, das sementes, e os primogênitos das suas criações ali, de vacas, de ovelhas, de cabritos, de bois. Então, quando fala de sacerdócio, Cristo, então, aqui Abraão estava representando a tribo de Levi, né? Era uma sombra. Assim como também o sacerdócio levítico também representava Cristo. Todo o sacrifício, derramamento de sangue ali feito no altar, representava Cristo, era uma sombra assim também. Por quê? Quando o judeu, o israelita, ia fazer um sacrifício para perdão de pecados, eles tinham que escolher um animal puro, sem mancha, sem defeito, um animal sadio, né? E ele tinha então que oferecer aquele animal. Era derramado o seu sangue sobre a arca da aliança, sobre a tampa da arca, e aquele sangue então derramado ali era para purificar os israelitas de seus próprios pecados. Isso foi o que aconteceu com Cristo. João, quando viu Cristo, ele disse: Eis aí o cordeiro, que era oferecido lá pelos israelitas. Esse é o cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo. Então, tudo no Velho Testamento apontava para Cristo. Cristo veio, ele veio não para tirar a lei naquele momento. Ele veio cumpri-la. Ele cumpriu a lei. Então, naquela cruz, ele prega ali o escrito de dívidas que era contra os judeus, não contra nós. Nós nascemos debaixo de graça. E o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, você é justificado hoje pela fé em Jesus.
não por obras da lei, porque isso ficou lá atrás, isso acabou. Então, se eu trouxer para a igreja hoje o dízimo, não, tem que dar o dízimo, então vamos levar lá tudo que a gente colher da terra, de animal, de boi, de vaca, vamos comer lá na frente da igreja. Né? Vamos levar lá um monte de boi e dar lá, ó, pastor, tá aqui o dízimo. Né? Derrama aí, mata ele, derrama o sangue em cima do altar, porque o Senhor está pedindo para trazer os dízimos, e a Bíblia diz que o dízimo é isso aqui, não é dinheiro. Se você põe o dízimo lá, então vamos pôr também. Tem que matar boi, tem que fazer festa de Pentecoste, tem que fazer o que mais da lei? Batizar na água, já faz. Dá pão e suco, que era Páscoa. Eles falam que é ceia, Santa Ceia, não tem na Bíblia. Então tem que dar lá também. Já tem, né? O que mais tem que pôr? Festa das barracas, obrações, purificações. O que mais tem que pôr lá? Vamos ver aqui, gente. São 613 ordenanças da lei. Se você traz uma só, que é dinheiro, né? Lógico, que o dinheiro enche cofre, eu fico bilionário, né? Como eles são aí, andam de helicóptero, de carro blindado, de avião. E o pobre aí tá comendo um pão com chuchu. Né? Então vamos pôr aqui o dízimo. Então vamos pôr todas as observâncias da lei também. Porque se eu coloco uma observância da lei, uma só coisa da lei, e eu não cumpro as 612, eu estou culpado de ter quebrado a lei, estou debaixo de maldição, caído da graça, e Cristo não tem importância nenhuma para mim. Não valeu de nada daquele sacrifício. Se eu cumprir os 612 mandamentos da lei de Moisés e eu errar em um só, eu também estou culpado de ter quebrado todos. Eu sou maldito, estou debaixo de maldição. E é isso que vocês fizeram com o povo de Deus. Fazem o povo de maldição. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Fiquem com Deus.